Olá, bom dia, amigas, amigos da TV 247. Hoje é dia 5 de janeiro de 2021 e a gente começa o ano aqui muito bem com o professor Alisson Mascaro, filósofo, professor de Direito também da Universidade de São Paulo. Já veio aqui... Bom dia, Leonardo Atucho, uma satisfação estar aqui neste momento junto com você e com todas e todos da TV 247. Um bom ano a todas e todos. Vamos lá, deixa eu agradecer então assinantes que estão chegando aqui: Reginaldo Batista, Botafogo, Célia Regina, Fátima Salles, e vou trazer aqui um comentário do Antônio Galvão, dizendo: Leonardo demais camaradas, salve professor Alisson, sempre importante ouvir as análises de conjuntura e reflexão. Cláudia fala que professor Mascaro é um bálsamo para nós operadores do direito. Professor, vamos lá, vamos entrar num tema fundamental, que eu acho que é o tema do dia, né? E a gente vem de um debate muito acalorado na TV 247 nesse momento, que é sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. O PT, numa decisão muito conturbada, dividiu a sua base, vai apoiar o Baleia, se aliar no parlamento àqueles que deram o golpe de 2016, que é a causa de toda essa tragédia, né? Tem argumentos racionais pela aliança, tem argumentos racionais contra. Primeiro, uma análise sobre o fato em si e depois como construir os caminhos para uma luta mais efetiva nas ruas. Muito bem, Leonardo. Penso que este momento presente, no qual a esquerda está se debatendo sobre o tema do parlamento, quem apoiar numa eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, de onde está o debate do que se chama de esquerda em nosso país. Observemos nós que já faz mais ou menos um mês que a pauta de esquerda gira em torno disso, dar apoio ou não dar ao tal Baleia Rossi. Pois bem, a minha posição aqui pessoal é de muita indiferença quanto a isso, mas exatamente o fato de se debater até a exaustão a posição de apoiar ou não apoiar uma eventual candidatura de um golpista para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara, revela que nós não temos pauta material concreta, nós que eu digo campos gerais da esquerda, que não sejam estes da vida vivida, ou seja, um dia tem uma eleição para uma mesa diretora da Câmara, então a dita esquerda institucionalizada, ela tem que reagir a isso, e aí metade é contra, metade é a favor. Mas é a pauta que se constrói materialmente. E o debate de fundo, que não é este sobre o que fazer agora, daqui 20 dias, numa eleição para a Câmara, mas muito pelo contrário, é a pauta daquilo que se passa com o país ativo ao mundo. Então, eu gostaria de, neste momento, para começar o ano de 2021, poder dizer de modo muito patente, de modo muito cristalino, que é chegada a hora da necessidade de pensarmos todas e todos nas grandes alternativas para a nossa sociedade, porque estas de reagir às instituições, conforme o calendário das instituições, é a prova do fracasso do que se chama esquerda institucionalizada no país. Leonardo, sei que muitas e muitos aqui sabem desta caminhada, desta história, mas muitos eventualmente não sabem. Eu tenho insistido no plano da luta e no plano do pensamento e da reflexão teórica, filosófica e política. Tenho insistido há muito tempo de que nós estamos no caminho errado. E o caminho errado nosso é viver nas instituições do capital, do Estado burguês, capitalista, e imaginarmos que dentro destas instituições se consegue sair delas, reformá-las, ou dar uma espécie de volteio nelas mesmas, de tal sorte que então as coisas melhorariam. Dizendo muito claramente, nós vivemos no mundo de hoje numa sociedade mundial controlada pelo capital. A cabeça de cada um dos seres humanos, de cada um de nós, é uma cabeça plenamente formatada pelo capital. E a pessoa fica assustada dizendo: como é isso? É muito simples. As pessoas se comunicam umas com as outras hoje mediante rede social. E a rede social não é gratuita, esses que tem por aí, Instagram, Facebook, WhatsApp e outros mais que eu não vou dar o nome, que eu também não sei. Não é gratuito para que as pessoas entrem nestas plataformas, porque então a rede social quer que as pessoas interajam, desenvolvam o seu melhor. É porque elas serão mapeadas
elas serão adestradas, elas consumirão e pensarão o que um sistema geral quiser que pense. Então, o que estou dizendo é que o capital controla a nossa mente. Isto não é Brasil, isto é mundo inteiro. Além disso, o Estado e suas instituições controlam aonde não quer mais o capitalismo que ela continue. E então põe outro, porque a esquerda, que foi tirada do poder, ganhar uma secretaria-geral da Câmara dos Deputados. E a esquerda, que está, inclusive, vilipendiada, está abandonada, ninguém dá um tostão por ela, ela fica feliz quando lhe dão uma secretaria de Câmara dos Deputados. Então, o que estou dizendo é que o problema é o quadro geral. Se nós só reagirmos, e a esquerda dita institucional reagir, dizendo assim, entre 0 e 1, e está errado também, porque o grande problema é que horizonte social nós temos. Então, a minha trajetória, inclusive de livros, de escrita, de pensamento, de reflexão e de mobilização da nossa gente, vai no sentido de dizer assim, vamos sair do olhar para esta árvore que estamos fazendo hoje. A árvore é eleição da Câmara dos Deputados, ontem foi outra coisa, amanhã será outra, e vamos olhar a pisada, porque a nossa gente devia estar com a faca nos dentes, com o sangue nos olhos, com o que aconteceu com o Brasil, que dá de 2010 para 2020, vai com energia e com força. No entanto, o povo está prostrado, o povo está de direita, o povo está fanatizado e volto a dizer, se nós não batermos nas estruturas gerais, esta sociedade não muda. Olha, muito boa essa introdução aqui, porque ela traz várias reflexões. Vou agradecer o comentário da Su, só para fazer uma breve digressão aqui, sugerindo Wild Country, líder ganancioso, quase um mito, seguidores iludidos, guerra biológica, escalada armamentista, guerra judicial. Bom, e o Francisco fala, esse cara é fera. Você fala o seguinte, bom, a população brasileira deveria estar com sangue nos dentes e a esquerda, em vez de estar disputando essa população, está fazendo a luta dentro das instituições controladas pelo capital, que agora estão oferecendo um doce. Olha, pega aqui uma secretaria da Câmara. Ao mesmo tempo, Alisson, a direita está fazendo a guerra cultural. Eles estão permanentemente nas redes sociais, tentando criar suas narrativas e, aparentemente, de uma maneira bastante eficiente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você vê a mobilização da direita na conexão com essa população brasileira. E você falou, o povo brasileiro está abandonado e sendo conquistado pela direita. O povo brasileiro e qualquer povo do mundo nunca está abandonado, porque não existe vácuo de poder. Se ninguém esclarece e mobiliza a nossa gente no sentido progressista, o reacionarismo mobiliza. Então o povo não está abandonado, o povo está, inclusive, altamente cativado pelas forças mais extremas do reacionarismo. Então, é todo dia, toda hora, um bombardeio de WhatsApp, um bombardeio de igreja, um bombardeio de televisão, para que o povo odeie a esquerda, para que o 2.0, quando ele acorda de manhã e trabalha no aplicativo, então o nosso povão não está abandonado, nosso povão está altamente mobilizado. O problema é mobilizado para a direita, mobilizado em desfavor dele mesmo e em favor do capital. Mas muito bem, Leonardo, eu quero aqui hoje, já que estamos começando a chegar a níveis mais materialmente concretos, mais sofisticados, mais avançados de ciência, eu quero propor aqui uma leitura que faço muito nos meus livros, nas minhas pesquisas na Universidade de São Paulo, junto dos meus orientandos e orientandas, alunos e alunas, e todo mundo que me acompanha aí pelos livros conhece isso. É diferente uma mobilização ideológica progressista e radical de uma mobilização ideológica conservadora. Não é a mesma coisa apenas virando... Vocês, inclusive, vão ficar chocados com o que eu vou dizer. É anticientífico a posição política que se diga direita e esquerda. As pessoas costumeiramente falam direita e esquerda. Eu também falo, porque se eu for transformar a linguagem comum em ciência, eu não acabo uma entrevista como essa. O tempo é curto e eu tenho que responder em alguns minutos, nós temos um tempo para falar. Então, quando alguém me diz assim, que faz a esquerda? Eu tenho que responder nesse padrão. Mas o fato é, esta posição esquerda e direita, ela é muito ruim historicamente, embora nós nos sintamos muito confortáveis em dizer, desde a Revolução Francesa, a esquerda é quem defende o povo, como se estabelece o horizonte de luta. Porque a grande divisão que marca mesmo cientificamente a sociedade é quem luta
do sistema capitalista e quem luta contra. Então, não é só esquerda e direita. Agora eu vou explicar cientificamente por quê. Porque boa parte, e eu diria a maior parte da esquerda, está defendendo o sistema da direita, que é o sistema capitalista. Estado, exército, polícia, prisão, ordem, instituições, religiões, aparelhos ideológicos, escola, faculdade, todo esse complexo é o complexo que mantém a sociedade capitalista. Então, quem está jogando o jogo dentro das instituições, por mais que seja de esquerda, é a esquerda de um quadro de direita. Então, é a esquerda da direita. E, claro, existe a direita da direita, que é essa gente que por aí anda muito nociva. Pois bem, por que eu olho para um quadro como este de eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados e eu basicamente olho de camarote e não tenho nada para dizer sobre essas questões, respeito, inclusive, as lutas que por lá ocorrem? Porque o Estado é uma forma da sociedade capitalista. Então, não tem jeito de alguém estar dentro das instituições. O que eu quero em favor de causas progressistas. O que eu não quero, eu sou contra esta ordem. Ou se é contra a ordem inteira, ou então se entra no pacote da ordem inteira. Este é o problema das esquerdas do Brasil. Porque estas esquerdas, democratização do país pós-ditadura militar, ou seja, desde a década de 80, as esquerdas do Brasil, elas ressurgiram fraquinhas. O que eu quero dizer por fraquinhas? Havia ditadura militar, havia o porrete, havia a perseguição, se sabe o que se fez em termos de tortura, em termos de perseguição atroz contra a esquerda revolucionária do país, e então a esquerda que surgia, eu defendo as instituições, eu defendo os direitos humanos, a república, a ordem. A direita, que domina o contexto das instituições, ela não defende totalmente as instituições, porque já são dela. E quando alguém dentro das instituições vai contra a direita bate, dá um golpe. E a esquerda, que não domina as instituições, é o cristão novo, como se dizia no passado. Ele chega nas instituições que não são da esquerda e começa a defender. Resultado, o PT foi republicano, nomeava o primeiro lugar da lista de qualquer coisa para Procurador-Geral da República e outros mais, e a direita nunca nomeia o primeiro, nomeia o dela. A esquerda entra por baixo. É a mesma coisa que pobre entrar em festa de rico. Ele não fica tranquilo, ele não sabe o protocolo da festa, ele não sabe se ele pode contar uma piada, se ele pode beber pegando o copo por cima, porque se o rico pega o copo por cima aqui, é um negócio exótico. Agora, se o pobre pega por cima, é má educação. Então, foi o que aconteceu com o PT no poder. Entrou nas instituições do capital e entrou por baixo. O capital louvou as instituições, não aprendeu filosoficamente o que se passa. Qual que é a minha proposta, então? Minha proposta é: o quadro do pensamento é sempre da direita. A direita mobiliza culturalmente a sociedade porque a televisão é dela, a escola é dela, a religião é dela, tudo é dela. A esquerda tenta reagir no quadro da direita com as armas da direita, só que a esquerda é fraquinha, porque enquanto alguém tem a televisão que faz plim-plim, a gente tem as redes. O quadro não é um aqui, outro ali. Esse quadro é muito desfavorável a uma luta de esquerda. Não pode ser nas instituições. Porque a esquerda e a transformação do mundo só tem uma coisa na qual a gente é a maioria. Agora é o chão concreto do mundo. Qual que é a única coisa que o povão tem que o capital não tem? Tal é 1%. Então, se esses 99% um dia se conscientizassem e se mobilizassem, então a guerra começa e acaba em uma semana, porque é 99 contra 1. Óbvio que o povão vai ganhar uma revolução. Exatamente por causa disso, o meu horizonte, a minha luta, nossa luta, é para trazer o povo para a sua afirmação, sangue nos olhos, faca no dente, etc. e tal. O capital não aguenta, não vai ter plim-plim que vai dizer assim: defenda 1% porque Deus mandou falar que defenda. Então eu aposto muito no povo, só que o povo, exatamente porque a maioria, não deixam com que ele se conscientize, não deixam com que ele se torne revolucionário. É sempre um jogo complexo da ideologia para que o povo fique de direita. Então, ao mesmo tempo, Leonardo, eu quero dizer para quem nos acompanha, é muito difícil e muito fácil. E a pessoa vai dizer: mas como é possível uma coisa muito difícil e muito fácil? Vou dizer, é porque o capital é tão sofisticado que ele já domina totalmente a ideologia que constitui os sujeitos na sociedade.
100% é a tragédia. O quadro é este. Por que é muito fácil, no entanto? Porque se um dia nós colocarmos a cunha que quebra esta estrutura geral, o povo é maioria. Então, de uma hora para outra, a revolução acontece. Agora, para que isso se dê, para que isso se projete, o que nós temos que ter como estrutura? É para transformá-la e pautar o horizonte de um socialismo. 2, não se reformam as instituições, porque não adianta eu reformar. Nenhum escravizado vai defender um chicote menos chicoteante se levantar. Então, por causa disso, o povo gosta de quem fala de modo maiúsculo. São os lutadores e lutadoras da transformação social. Então, o Bolsonaro ainda fala pouco, e fala errado, e fala mentindo. Quem tem que falar o mundo está errado é a gente. Eu sempre digo isso. Não vou escutar da boca dos terceiros dizendo o STF é um problema, onde já se viu. Bolsonaro anda falando isso. Quem fala isso antes sou eu, só que eu falo com ciência, enquanto ele fala com o interesse do filho dele. Ou seja, se o povão começar a perda das pessoas mude, e mude para melhor, então o povo vem com a gente. Eis a esperança. Então, antes eu quero ler o comentário do Jorge Jocha, dizendo: prazer em ouvi-lo, professor. Meu sobrinho e eu, e ambos estudantes de Direito, somos seus leitores. Artemísia fala: a lógica é de tutela do povo. Na Argentina, o povo não caiu nas mentiras da mídia e do judiciário. O povo aqui não defendeu nem os seus direitos e muito menos os governos populares. Aqui não tem povo, tem um anúncio que foi feito pelo deputado Glauber Braga, do PSOL, que sei que teve contato com você recentemente, e anunciou que quer criar centros assim socialistas, né? Centros de difusão de ideias ou de propagação de ideias socialistas pelo país. Como é que você vê esta iniciativa do Glauber, que eu acho que até é sugestão sua, e como é que você acha que isso pode frutificar pelo país? O exemplo do deputado Glauber Braga me deixa muito honrado e muito feliz e, ao mesmo tempo, muito esperançoso. Faz vários anos eu tenho falado que nós precisamos disputar as bases e não simplesmente fazer campanha eleitoral a cada 2 anos e coisas mais. Não estou dizendo que não se deva fazer campanha eleitoral. Obviamente, eu prefiro um vereador progressista numa Câmara Municipal do que um reacionário, não tenho dúvida quanto a isso. Enfim, isso é o programa do Silvio Santos, tampa o ouvido da pessoa e diz: você quer trocar uma casa por um rolo de papel higiênico? Claro que não. Enfim, você quer trocar 10 vereadores de esquerda por 10 de direita? Claro que eu não quero. O problema é que isso não é o campo da luta, isso é um resíduo da luta, que é disputar eleição a cada 2 anos. A questão central é que nós precisamos mobilizar a nossa gente. Eu tenho falado isso faz muitos anos. E eu tenho sempre dito que quem quiser efetivamente fazer um processo de transformação social, escute o que eu estou falando e não espere um terceiro fazer. Junte 4 ou 5 pessoas, se encontre numa esquina, alugue uma garagem de não sei quem no seu bairro, lá no subúrbio, lá na periferia, juntem uns 10 e comecem a estudar o socialismo. Então, eu já sei, porque já é a 1000ª vez que eu falo do assunto, eu já sei que as pessoas no chat escrevem assim: olha, no dia em que fizerem um na minha cidade, por favor, me chamem. Não quero essa resposta no chat. Eu quero assim: eu vou fazer na minha cidade. Quem estiver na minha cidade, vem comigo. Então, é o contrário, não é esperar que alguém faça. Muito bem. Eu estava fazendo essa live com o deputado Glauber Braga, que é alguém, inclusive, de bastante luta, que, inclusive, mediante o Leonardo Atushi, que entrou em contato comigo, foi o Leonardo que fez esta intermediação ao vivo, inclusive. O Leonardo estava no domingo, aí, num Bom Dia 247 de domingo. E, logo em seguida, nessa entrevista, disse isso para ele, e, ato contínuo, ele disse: vou fazer isso no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro. Pois bem, é uma experiência que eu gostaria de ver prosperando no Brasil inteiro, e cada um fazendo do seu modo. Agora, qual é o central desta experiência? O central é o seguinte: tem que chamar centro socialista. Por que se chamar, como a esquerda dentro do sistema gosta de dizer, centro pela democracia, centro pela cidadania, centro pela paz, centro pelo amor ou pela boa distribuição da riqueza? Tudo isto é a ideologia do capital. Então a pessoa não bateu contra o capital. Porque o capital só se incomoda quando se diz assim: o problema é o capitalismo. E a única coisa que bate contra o capitalismo se chama socialismo. Então, se alguém fizer um centro pela cidadania, parabéns, é um de 1 milhão que já existe. Eu sou professor da USP, e sou professor da USP desde muito jovem,
e sempre me acostumei a ver debates como mesa redonda em favor da democracia. Isso passa na universidade. Qualquer um fala do assunto, porque democracia, cidadania e nada são a mesma coisa. Cidadania não é mudar o sistema. Cidadania é incluir dentro desse sistema. Só que esse sistema é da exclusão. Então, exclui todo mundo e inclui este. Faz um ato bonzinho no meio de um mundo de exploração. É exatamente a luta nossa, a luta contra a ideologia do capital. Então, tem que chamar centro socialista para chocar. Exatamente isso. Porque o povo só irá para a luta revolucionária, para a luta transformadora, se em primeiro lugar ele tiver um incômodo, quer dizer assim, nossa, eu estou passando aqui no meu bairro, na minha cidade, na periferia da cidade, e vi uma plaquinha num lugarzinho, aqui está um centro socialista. Ele vai dizer, isso é do demônio, porque o padre, o pastor, o médium, ou a vizinha, ou o tio, ou o avô, falaram que comunismo é do demônio, mas é exatamente isto que desperta a curiosidade, porque se eu disser assim, ele vai achar que é do demônio, ele não entra, nunca na vida eu vou ganhar a disputa ideológica do mundo e da sociedade. A pessoa sempre terá vergonha de ser de esquerda, porque ela tem que falar a linguagem da direita, porque o horizonte normalizado é o da direita. Muito pelo contrário, ele tem que dizer, isso é do demônio, então não vou nem pôr o pé. Beleza, então ele não põe o pé, porque o centro socialista é do demônio, é vermelho, o Marx é o Satanás, e qualquer coisa assim que andam inventando por aí, cada dia inventam mais. Pois bem, só que, no entanto, vai que a pessoa resolve ver esse inferninho por aí e ver o que esse outro lado fala. E vê por lá que o centro socialista não é o demônio. O centro socialista, pelo contrário, ensina que a palavra companheiro e companheira vem de quem pega o pão com panes. Panes é pão. Quem pega o pão e divide para quem não tem o pão. Então ele começa a perceber que o centro socialista é o centro mais cristão que pode existir se ele for cristão. Se ele for ateu, ele já está, inclusive, aqui preparado para pensar sobre isso. Mas se ele for cristão fanatizado, como é a média, ele vai perceber o seguinte, puxa vida, quando dizem assim, o socialismo é o compartilhar do pão, isso é muito cristão. E a igreja dele que manda dar dízimo para o líder religioso que não divide com os terceiros, é aquilo que não é cristão. Então, com o passar do tempo, nós vamos acostumando a sociedade a dar um passo adiante. Agora, qual é a primeira questão? A primeira questão é psicanalítica. Eu volto a dizer aqui o que tenho falado nas minhas intervenções, nos meus livros. Tem que dar nome às coisas, porque se alguém quer se tratar psicanaliticamente e chega no analista e fala assim para o analista, por favor, não diga qual é meu problema, só me diga como é que eu saio dele. Isso não é um tratamento psicanalítico. Tem que dar nome ao trauma, nome às circunstâncias do passado e horizonte de resolução. Então, neste ano de 2020, que foi o ano da pandemia, eu vi muita gente se acovardar, eu vi muita gente se desesperar, eu vi muita gente sofrer e muita gente ficar calada. Eu resolvi nesse ano, então, falar com um megafone aquilo que é o resultado desta minha reflexão, deste meu avanço de pesquisa científica e entregar à nossa gente de modo muito claro. Vamos contrastar totalmente esta sociedade. Ela é capitalista de ponta a ponta. Vamos ensinar, então, para as pessoas socialismo. As pessoas ficaram chocadas, mas eu tenho certeza, somente nomeando a verdade é possível a cura. É muito interessante, só que você teria que tirar as pessoas completamente da matrix na qual elas estão inseridas, né? Por exemplo, o Luiz Preza está dizendo, por linhas transversais, os evangélicos assim atuam, chamam a população para o seu lado. Como é que se convence a plateia? Porque o grande desafio é exatamente convencer a plateia de que tudo está errado, de que esse modelo leva à morte, né? E à destruição, a tudo que a gente tem visto. Porque muitas pessoas, mesmo pobres, elas se sentem proprietárias, elas estão totalmente inseridas na lógica do capital. Quer dizer, como é que elas vão ser seduzidas ou atraídas por um projeto que diga não, agora a sociedade vai dividir as suas riquezas e você será beneficiado? São duas etapas, são duas questões que aqui se põem. Primeira delas, é certo que a ideologia, a palavra que nós devemos usar, toda pessoa que for progressista e lutadora revolucionária, ela tem que usar o conceito científico mais avançado que se chama ideologia. Então, não usem a palavra lavagem cerebral,
a expressão lavagem cerebral, não usem palavras aleatórias que eventualmente a direita usa. O que nós devemos falar é sobre ideologia. Esta noção foi descoberta por Marx, foi proposta por Marx, e depois, no século XX, no século XXI, ela vem sendo muito desenvolvida, muito sofisticada, porque o marxismo se encontra com a psicanálise, e desde os meados do século XX os dois dão a mão e os dois vão avançando numa caminhada de descoberta científica. No final do século XX, o mais importante filósofo do marxismo foi Louis Althusser. Como eu estou falando e não estou aqui numa aula, a pessoa às vezes não saberá ler o nome dele. É francês, então eu vou aqui didaticamente soletrar. É A-L-T-H-U-S-S-E-R, Althusser. Pois bem, esse Althusser, de quem inclusive eu acabo de lançar um livro, que é este aqui, Althusser e o Materialismo Aleatório, junto com o grande filósofo italiano Vittorio Morfino, editora Contra Corrente. Pois bem, o Althusser descobriu o seguinte: são duas as camadas da ideologia na sociedade, são dois modos de operar a ideologia. Por que eu digo que a ciência é fundamental para nós e toda vez que a gente não tem ciência, a gente inventa a roda do zero e a gente apanha? Porque a ciência já está num patamar de entendimento de como funciona o mundo altamente sofisticado. E a esquerda não alcança o marxismo, ela não gosta de ler o marxismo, a ciência, então ela só apanha, porque a gente já tem a chave para entender como funciona a sociedade. O Althusser descobriu o seguinte: existem dois mecanismos, duas instâncias para formar a ideologia do capitalismo na cabeça de qualquer pessoa no Brasil, nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo. Dois mecanismos. Um, que é o muito mais profundo, que é o fato de que todas as pessoas que vivem no capitalismo, elas possuem alguma coisa. O Leonardo falou agora uma frase notável e central, quando ele diz assim: o pobre ele tem alguma coisa para chamar de seu. No mínimo ele tem um celular. O celular é uma propriedade, então ele já é um proprietário. Ele tem uma casa, ele tem um automóvel, tem um fulano que tem 2 automóveis, tem uma casa na praia, qualquer coisa assim. Ou seja, o pobre, ele pensa que ele é um capitalista porque ele tem 3 casas, ele tem uma bodega, ele tem um barzinho não sei aonde. Ele não entendeu o que é meio de produção. Bar não é meio de produção. Quem tem um restaurante fit, quem tem, sei lá, um food truck, qualquer coisa assim, não é capitalista. Capitalista é Vale do Rio Doce, Petrobras, Itaú, Bradesco. Não se compare com quem tem dinheiro. Vocês são pobres. Quem ganha 30 mil por mês é riquíssimo perto de quem ganha 500 reais. Só que é pobre. Não entendeu o que é ganhar 25 bilhões no ano, que ganha o Itaú, que ganha o Bradesco. 25 bilhões por ano, 30 mil reais não é nada. É conta de arredondamento de festa. Pois bem, então o que eu estou dizendo é que é verdade que na sociedade capitalista a materialidade relacional, econômico-produtiva faz com que todas as pessoas tenham a ideologia do capital materialmente, porque é minha propriedade. Então eu digo assim: o meu celular, as pessoas andam sendo muito roubadas em São Paulo, quando estão no meio da rua, na Avenida Paulista, estão falando aqui, passa um menino de bicicleta e toma o celular. Vejam, qualquer pessoa pobre, quando está aqui, o menino tomou o celular, ela diz assim: eu quero a polícia, eu quero a segurança pública, eu quero a ordem. É a prova de que o capitalismo fez com que qualquer pessoa que só tem o celular defenda o Estado, defenda a repressão, defenda a prisão do ladrão de bicicleta, que no caso o ladrão sobre a bicicleta roubando o celular, ladrão do celular na bicicleta. A ideologia é a mesma para o pobre e a mesma para o grande capitalista do banco, o grande banqueiro que diz assim: eu não quero que roubem o meu banco. É a mesma coisa do pobre que diz: eu não quero que roubem o meu celular. Este nível é o mais profundo de mudar. Daqui a pouco eu falo dele. Só que o Althusser, ele descobriu uma coisa central. Porque se eu só contar isso, Leonardo, e vocês que me acompanham, eu choro. Porque se eu observar como é que o capitalismo domina a mente das pessoas, não tem nada para fazer. Só que qual é a descoberta científica? Isso é a base. Toda pessoa que vive no capitalismo é de direita. Todo pobre é de direita, todo rico é de direita, porque todo mundo tem alguma coisa para chamar de sua e todo mundo defende a propriedade privada da sua coisa. Pois bem, só que o Althusser descobriu mais um dado, que é aquilo que ele chama de sobredeterminação. Que nós sejamos determinados pelo capital, ok. Só que nós também somos sobredeterminados. E é muito importante que eu vou explicar aqui hoje para vocês, porque eu vou dar 50 anos da mais
alta reflexão crítica do mundo, da reflexão, inclusive, universitária, da psicanálise, da filosofia, no nível mais alto, que é o que eu venho falando, inclusive, nos meus livros, desenvolvendo nas minhas palestras no Brasil e no exterior, no diálogo com tanta gente, com tantos intelectuais do mundo. Eu vou dar agora para que as pessoas entendam. Existe um nível acima que se chama sobredeterminação. Existe o nível de baixo e existe uma coisa que se põe por cima, é um reforço. Qual é a descoberta de Louis Althusser? Que o reforço da ideologia se chama aparelhos ideológicos de Estado. Aquilo que, então, a gente usa a expressão aparelhos ideológicos. Então, além de eu ter um celular, e o celular é meu, não quero perder o celular, então eu penso como capitalista, embora eu só tenha um celular, isso é a base, isso é difícil de mudar. Também tem um reforço. Qual é o reforço? Olhem a descoberta do marxismo nas últimas décadas, como é fundamental. Além de eu ter o meu celular, às 6 da tarde eu chego na minha casa, depois do trabalho, 7 da noite. Ligo a televisão, tem um programa policial às 7 da noite. O programa policial fala assim: bandidos estão assaltando celulares na Paulista. Direitos humanos para bandido? Você quer perder o seu celular? Olha o que o bandidinho fez com a senhora. Quando ele puxou o celular do ouvido da senhora, arrancou a orelha da senhora e a senhora foi para o hospital. É isso aí, tem que matar vagabundo. Então, observe, além da ideologia material, que é o celular é meu, não quero perder, tem uma sobre-ideologia, uma camada a mais, que fica dizendo assim: tem que matar vagabundo, não pode ter direitos humanos. Essa ideologia a mais é do aparelho ideológico. Televisão, porque eu só sei que ficam assaltando muito na Avenida Paulista, que ficam assaltando muito na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, porque a televisão está dizendo: eu sou de São Paulo, eu vou muitas vezes para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu conheço pelo menos as regiões centrais do Rio, decoro e salteado. Mas observe o que estou dizendo, eu não sei se hoje de manhã estão assaltando o celular na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, mas a televisão informa. Então a televisão dá a pauta. A televisão, inclusive, não me diz que está faltando remédio num governo de direita em São Paulo. Ela me diz o quê? Que um governo de esquerda, de não sei da onde, lá falta o remédio. Então, o que eu estou dizendo é que existe uma descoberta, que existe uma aparelhagem ideológica que reforça isso aqui de baixo, que reforça, que dá horizonte, que modula, que pauta. O que é esse aparelho ideológico? É o Estado, a televisão, a rádio, a internet, a rede social, a escola, a faculdade, os intelectuais, a religião, é todo um complexo, a família, a festa, a diversão. Pois bem, tudo então está muito difícil. Qual é a grande descoberta científica dos últimos anos do marxismo, da psicanálise e de todo esse quadro? Como aqui embaixo é mais difícil de mudar, qual é o primeiro ponto que eu consigo mudar? O de cima, o do aparelho ideológico. Porque este, eventualmente, eu dou um exemplo. Eu estou falando para a TV 247. Eu sei que a TV 247 não tem o alcance da Globo, mas olha quanta gente qualificada pelo Brasil a TV 247 alcança. Então, o que eu estou dizendo é que aqui em cima eu consigo, de vez em quando, colocar uma cunha e dizer assim: o problema não é o assalto a celular, o problema é a sociedade capitalista. Então, observe, este de cima, que é o aparelho ideológico, é mais fácil de ganhar. É muito difícil, mas é mais plausível de ganhar. É por causa disso que eu insisto profundamente que o grande erro das esquerdas do Brasil, do PT também, foi nunca ter disputado esses aparelhos ideológicos, ou então ter disputado muito residualmente, apenas para cumprir tabela. Ou seja, pegou a mesma aparelhagem da direita e entregou a mesma, inclusive mais azeitada ainda para o capital. Nós nunca disputamos em cima, porque primeiro é preciso disputar a sobredeterminação ideológica, ter um pouco de pé nesse chão, para então começar a descer para o povão, e às 6 da tarde, ao invés de ter Datena, tinha que ter lá alguém com muita convicção, dizendo assim: você está trabalhando, saiu na Avenida Paulista com o celular na mão, o problema não é só o ladrão que te roubou o celular, porque efetivamente o ladrão que roubou o celular é um problema. A pessoa tem aqui a sua agenda, tem a sua conta bancária, vai dar trabalho. O problema principal não é esse. Sabe qual é o problema principal? É você ter que trabalhar para um banco e ter que ir para a Avenida Paulista e sair 6 da tarde correndo para sua casa para chegar às 7 da noite para esquentar comida para o seu filho. Então, o problema é a existência do banco, porque se nós tivéssemos os meios de produção para o povo, a pessoa trabalhava 4 horas por dia e dava conta da vida estar bem satisfeita. Agora o cara tem que ir no banco,
para ficar por lá num guichê de agência dizendo para o outro, eu não te empresto dinheiro. Por que o outro quer dinheiro? Porque tem que pagar uma cirurgia no hospital. E por que ele tem que pagar a cirurgia no hospital? Porque a saúde não é pública. Está tudo errado. Então, eu queria ter um aparelho ideológico, porque, quem sabe, com ele, eu conseguia penetrar na ideologia material mais profunda e fazer fissura. Então, o que eu estou dizendo é, não adianta dizer que está tudo errado. Já existe ciência da filosofia contemporânea e da psicanálise contemporânea que me ensina como eu começo a modificar. Porque, senão, eu dou desespero para o povo. Para quem é da luta de esquerda, a pessoa diz assim, está tudo errado, não sei nem por onde eu começo. A psicanálise e o marxismo, mediante Althusser, Slavoj Žižek, que é um enorme filósofo, que fez, inclusive, o prefácio do meu livro Estado e Forma Política. Todo mundo tem um ensinamento a dizer nesse sentido. Vamos quebrar os aparelhos ideológicos para depois quebrar a ideologia material. Assim a gente tem caminhada. Muito bom, Alisson. Obrigado pela aula, pela explicação aqui. Eu vou trazer comentários. A Elisete pedindo likes aqui na transmissão, o André nos apoiando. Fabrício Soares, parabéns, professor. Isso é filosofia da educação física. Sugere aqui uma conversa com o Dr. Lino Castellani, da Unicamp. E também pergunta como coibir os excessos dos aparelhos repressivos do Estado. Por quê? Porque olha só que interessante. Essa sociedade, ela cria uma loucura. De um lado, e cria muita depressão também. A escola diz que eu tenho que ser bem-sucedido, os meios de comunicação dizem isso, a família diz isso, todos os aparelhos ideológicos te levam para o caminho de ser bem-sucedido. E aí alguns vão para o crime. E você tem, ao mesmo tempo, os aparelhos repressivos do Estado para manter essa ordem funcionando. A pergunta que ele faz é como como combater os excessos dos aparelhos de repressão, depois dos aparelhos ideológicos. Em primeiro lugar, eu vou ensinar uma coisa a vocês. Me permitam aqui hoje falar numa linguagem de professor. E essa linguagem eu falo para os meus alunos na USP, mas eu penso que uma função primordial a quem quer ouvir. Quem tem uma luta científica revolucionária, uma luta por transformar o mundo, tem que começar a perder adjetivo e ficar no substantivo. Então é um ensinamento que eu vou dar hoje aqui a vocês. Quando vocês leem os meus livros, O Estado e Forma Política, Crise e Golpe, filtral para quem é uma lutadora ou lutador de esquerda e lutador pela transformação do mundo, nunca digam assim, a culpa é do capitalismo selvagem. Observem que a expressão capitalismo selvagem, eu pus selvagem. Selvagem é um adjetivo. Capitalismo é o substantivo, é o problema central. Toda vez que uma lutadora ou um lutador que estão na interface do problema dizem assim, como é que eu melhoro os aparelhos repressivos para que eles sejam menos horrorosos? Aparelho repressivo é um conceito. Mais horroroso e menos horroroso é o adjetivo. Eu vejo como é que funciona a esquerda hoje do Brasil e do mundo. Ela tem prazer em dar adjetivo, porque com isso é mais fácil bater no adjetivo, e então o substantivo passa tranquilamente. Toda pessoa que, em algum momento, chega à universidade para ser meu orientando de mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou minha orientanda de mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu ensino a ela que o assunto central da ciência é o substantivo, não é o adjetivo. Então, quando alguém diz assim, o capitalismo selvagem está matando a humanidade. Se eu disser assim, o capitalismo selvagem mata a humanidade, eu então bato no selvagem, aí sobra o capitalismo. Então, o que eu fiz no final das contas? Eu defendi o capitalismo, só não defendi a versão selvagem, que é mais ou menos o adjetivo neoliberal. As pessoas dizem assim, pé atrás com essa expressão, porque quem está matando a humanidade é o capitalismo, cuja última versão é neoliberal. Ok, é do nosso tempo. Mas o capitalismo não neoliberal, não gastem tempo com adjetivos. Cheguem no substantivo. Então, o Estado tem um aparelho ideológico e um aparelho repressivo. Essa é a descoberta do Althusser, inclusive, que o repressivo está muito repressivo. Muito aqui é uma adjetivação. Diga, um aparelho repressivo reprime. O que eu quero? Eu quero um mundo sem repressão. Então, efetivamente, a luta nossa é por acabar com o aparelho repressivo. Não é para fazer o chicote estalar menos, é para acabar com o chicote. E o aparelho ideológico, não adianta dizer transformo, ou não adianta dizer eu quero um capitalismo menos capitalista. Parem com o adjetivo. Adjetivo, eis aí, defendo o capitalismo, que é a exploração inclusiva. Mas como é possível que ela quer uma rampa de acessibilidade para o deficiente físico? E, obviamente, eu luto para que haja rampa em todo lugar. Só que, mais do que isso, eu luto para que não haja a exploração da cadeirante e do cadeirante pela empresa.
e a exploração do não cadeirante, da não cadeirante pela empresa também. Então, o que estou falando aqui é que é preciso chegar no substantivo. Se não sai o que são os 40 anos de esquerda no Brasil, que dizem assim, vamos defender a República, só que a República mais participativa. O que é mais para a direita? Aí eu falo para ela, agora participe. Ela participa dizendo que tem que acabar com tudo, que o Brasil mudar o modelo. E lembrem, todas e todos vocês que estão me acompanhando na manhã de hoje, é o capitalismo, sendo que alguém vai dizer, mas hoje ele não é selvagem? Eu pergunto, pelo nome. O Fabrício manda um abraço lá da USPESALC de Piracicaba. Não vão na raiz, ainda são fracas para a revolução. E eu devo admitir que talvez eu seja mais igualitária, um modelo escandinavo, onde você tem uma social-democracia. É a tributação dos mais ricos, é isso que está sendo colocado. Mas não é superar apenas como alguém que fosse, na verdade, mediar os conflitos e modular, e, na verdade, combater as desigualdades, né? Quando a gente olha para toda a esquerda hoje, ela não está pensando, pelo menos a esquerda não revolucionária, a esquerda institucionalizada, ela não está pensando em superar o capitalismo, ela pensa em mitigar os seus problemas. Veja o caso do ex-presidente Lula, que é um homem notável, é um dos maiores brasileiros da história, em termos de presidência da República. Ele e Vargas estão no panteão de quem mudou o Brasil, e cada um do seu modo, inclusive com críticas acerbas aos dois, mas, obviamente, não vou comparar Lula e Vargas a Washington Luiz, enfim, e a Fernanda Henrique Cardoso, é o contrário. E também quero aqui dizer da ex-presidenta Dilma, do João Goulart, enfim, essa gente, palmas, obviamente. Mas observemos nós como é que é o sintoma disso. Exatamente o ex-presidente Lula é alguém que não pensa numa lógica de mobilizar as massas para a transformação estrutural. E quem apanha? Ele. Quem vai vermos uma geração inteira da esquerda do Brasil, porque eu estou exemplificando no ex-presidente Lula, mas esta exemplificação vai para uma geração inteira, porque muita gente que eu conheço, gente minha, gente do peito, do coração, dos sindicatos, dos partidos de esquerda, da luta da base, essa gente faz 2 anos, quando andava com uma camisa vermelha na rua, apanhava. Um sindicalista tinha vergonha de dizer que era sindicalista. Eu tenho muito contato com o mundo sindical, muito contato com os partidos políticos. Eu recebo intelectuais e pesquisadores de todos os partidos de esquerda e mesmo de esquerda que não estão em partidos. Mas eu tenho um carinho muito grande, 6 anos, altamente progressistas dos governos do PT. No entanto, qual foi a única coisa que não fizeram? Exatamente falar contra o capital e mobilizar a nossa gente. Então eles caíram. Na Argentina, eventualmente os governos Kirchner também não falam contra o capital, mas a base argentina que apoia os Kirchner fala mais contra o capital. Então, assim que eles caíram, veio o Macri, em seguida eles voltaram, porque a base é mais mobilizada ideologicamente. A Venezuela e a Bolívia falam contra o capital. A Venezuela não caiu, a Bolívia caiu, só que voltou 1 ano depois. E o Brasil caiu em 2016, já teve eleição em 18 teve eleição para o presidente da República, ganhou o Bolsonaro. Em questão aí se é uma direita mais hard ou uma direita menos hard, mas é tudo direita, capitalista, com todos os seus problemas. Então o que eu estou dizendo é que eu tenho dó da nossa esquerda, porque quem apanha é a esquerda e a gente não aprendeu ainda que a força de mobilizar o Olimpo, dizendo assim, enquanto não vir a revolução, nada foi feito. É pelo contrário, é muito pelo contrário. Eu estou dizendo assim, é muito positivo que as pessoas possam fazer faculdade e possam transformar o horizonte. Quem deu foi o PT, o acesso à faculdade, claro, um acesso maior, já existia, obviamente, mas ampliou o acesso à universidade. E a pessoa passa 5 anos de faculdade, 4, 6 de faculdade, aprendendo a ideologia do capital, para sair, tudo para quebrar tudo que aconteceu, e o povo inteirinho está desmobilizado. Será que não está faltando ciência? Será que não é melhor, então, eu ensinar o pessoal a se mobilizar, eu mobilizar as massas, para que, então, quando houver um golpe, as massas não deixem durar 1 ano, como foi o caso da Bolívia. Levou 1 ano, o povo estava de volta no poder. Na Venezuela, não cai até agora. Na Argentina, 4 anos, mas volta. E o caso nosso no Brasil, sem mobilização nenhuma, vai ficar em 20, que foi o caso do golpe de 64. Do jeito que vai atuar, eu vou dizer para vocês claramente, só porque a gente não mobiliza as massas. E até agora, eu volto a falar, este modelo de governança do capital pela esquerda da direita, que é o que aconteceu com o PT, quem apanhou foi o petista, e o petista até agora não aprendeu. Por quê? Porque
porque efetivamente a aparelhagem ideológica dominou muito a formação do próprio PT há 40 anos. O PT defende a democracia, a república, as instituições, a ordem e o capital. Quem que apanha, no final das contas? Um petista. Então eu tenho dó do ex-presidente Lula. Por quê? Porque ele, que foi constituído com a ideologia para a revolução, ele mobiliza para acordo, e acordo é a esquerda da direita. Então, exatamente por causa disso, quem apanhou foi ele. E ele nunca deveria ter apanhado. Como o Vargas nunca deveria ter dado um tiro no coração. Quem devia ter dado um tiro no coração é o Washington Luiz, é o Dutra, nunca o Getúlio Vargas. O Lula nunca devia ser preso. Quem devia ser preso é quem privatizou o Brasil inteirinho na década de 90, que vocês sabem quem foi. E essa pessoa devia estar presa, porque essa pessoa tem apartamento em Paris. O Lula nem tem apartamento no Guarujá e jamais devia ser preso. Aliás, se ele tivesse um apartamento no Guarujá, azar dele, para ver essa gente aí do Guarujá que fica aplaudindo o Bolsonaro, azar de quem tem um apartamento no Guarujá, que tem que aplaudir fascista. Então, estou dizendo, é triste, inclusive, isso. Ele não devia nunca ter sido preso. Nós precisamos, então, mobilizar algo que a sociedade capitalista fez para elas mesmas. Muito bom tudo que foi dito aqui. Tem vários comentários. Eu vou depois até compartilhar o meu e-mail, porque já que houve uma referência aí a essa pessoa que privatizou tudo. Mas antes eu quero ler aqui, ó, o André Vicente dizendo: Alisson, alguém argumentará que o mundo socialista ruiu com a União Soviética. Muitos fugiam de lá, pulando o muro de Berlim. Eu acho que hoje não vai dar tempo, Eduardo, mas a gente pode combinar com o Alisson um outro debate sobre a questão da União Soviética. E a Inês está dizendo o seguinte: olha, falando em aparelhos ideológicos, a Globo está aplaudindo o PT e a esquerda pelo apoio ao Baleia. Só por curiosidade, eu recebi um e-mail agora há pouco, muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês aqui. Acabei de receber um convite para um webinar: Bolsonaro no Planalto, Biden na Casa Branca. Como será a relação entre Brasil e Estados Unidos? É um debate. Aí o que eu achei estranho, foi colaborador do Temer, fui ver patrocínio. Aí você tem Ambev, Banco Alfa, Daicoval, Banco Safra, Bradesco, BTG, Carrefour, Cosan, Fenzi, Bemec, Itaú, Natura, Raízen, Sanofi, tal. E é um webinar, o capital já escolheu o lado, né? Então tá lá, a gente está aqui tendo uma aula espetacular, evidentemente sem nenhum patrocínio, dentro, evidentemente, de uma plataforma para fazer essa disputa ideológica. Quando você fala nesse projeto de espalhar os centros socialistas pelo país, fazer a guerra cultural, enfim, você vê um horizonte de longo prazo, de longuíssimo prazo, ou esse convencimento pode... Leonardo, vocês que me acompanham, o Brasil, pela história da dominação portuguesa, porque foi uma dominação, obviamente, não foi por gosto que aconteceu isso, pela dominação portuguesa, o Brasil é católico, porque Portugal é católico desde o momento da reforma protestante, Portugal, e depois o que é a Itália, a Áustria, todo esse pessoal é católico, e o Brasil vem católico. Então, vem dominar os povos originários, enfiando goela abaixo dos nossos povos originários, o catolicismo, e também aos povos negros. O catolicismo como opção, por isso que houve, inclusive, o sincretismo das tradições africanas com o catolicismo. Pois bem, faz 500 anos que o quadro é esse no Brasil. E, no entanto, chegam os Estados Unidos mostrando que poderia ter uma cunha que, eventualmente, os Estados Unidos não gostariam, a cunha da teologia da libertação, que prosperou, inclusive, aqui no Brasil, com muita gente que esteve nesse barco e nesse caminho. Então começa uma cunha de tornar um povo que há 500 anos era católico, esse povo a transformá-lo em termos de compreensão de mundo. E existem algumas hipóteses. Quais para pensar cientificamente o mundo? E também é um problema. Como é que eu controlo uma pessoa que acredita no Galileu Galilei e não acredita mais no livro do Hermes Trismegisto, da Idade Antiga? É difícil. Então, o que estou dizendo é que a opção é que, em face de uma religião, eu ponho outra. E foi o que nós, do Rio de Janeiro, que estava acostumado com uma religião que pesava parcialmente, que era a religião católica, com sincretismo com um bando de candomblé. Aí, de repente, chega um fulano no meio do morro e diz assim: quem é do candomblé é do demônio, porque o Exu é o demônio, e coisa assim. E você, mina, você tem que usar saia até o pé, porque se você usar biquíni, você é uma vadia. Observa, no começo isso é chocante, só que isso é 1, 2, 3, 5, 10 anos, vai expandindo, expandindo, expandindo. Hoje, a menina do morro, numa comunidade evangélica, que efetivamente usar biquíni é chamada de vadia, com um machismo horrível do patriarcalismo social por aquela sociedade. Ou seja, nós pegamos um povo que era do carnaval e do balacobaco, e esse povo, que inclusive ganha dinheiro com o carnaval,
votou no Crivella, que foi contra o carnaval e fracassou o carnaval da Marquesa de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O povo foi capaz de votar contra o seu interesse econômico em nome de Jesus. O que é uma prova que a sobredeterminação ela consegue furar um pouco a determinação. Eis a prova do Marcelo Crivella e das igrejas. O povo deixou de ganhar dinheiro vendendo sacolé na rua, vendendo queijo na porta da Marquesa de Sapucaí, lá na Avenida Vargas, no Rio de Janeiro, em nome de Jesus, porque Jesus é contra o samba, Jesus é contra a tia Ciata, que o povo não sabe nem quem é a tia Ciata, mas foi na casa da tia Ciata que o samba nasceu. Pois bem, o que eu estou dizendo é que a gente foi capaz de levar um povo inteiro contra a tia Ciata, contra o Donga, contra o João da Baiana, contra o Cartola e contra a dona Neuma da Mangueira, em favor do quê? Em favor de Arão, em favor de Malaquias, em favor de Zaqueu, que o povo não sabe quem é o Zaqueu. E a tia Ciata, o povo conheceu. E a dona Neuma da Mangueira, o povo viu por lá. E o meu amigo Jamelão, porque eu, inclusive, conheci o Jamelão antes de morrer. O Jamelão foi esquecido em favor de alguém aí que alguém que está pregando a repressão religiosa. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: demorou 40 anos e o nosso povo está mais mobilizado ainda para o reacionarismo. Eu não sei quanto tempo leva para o povo entender que o capitalismo é um problema. Eu acho que é mais rápido. Por que é mais rápido? Porque para eu pegar um povo que já é reprimido e tornar mais reprimido, leva um tempo. Agora, vou dizer para as pessoas assim: parem com a repressão, onde já se viu homofobia, transfobia, gordofobia, preconceito contra a mulher, contra o gozo. Vem gozar. Eu acho que é mais rápido para o povo, inclusive, vir para o gozo, vir para o balacobaco, do que tirar do balacobaco e mandar para a repressão. Leva uns anos para a pessoa se acostumar a ficar reprimida, a ficar meio com o pino não batendo na cabeça em nome da moral e dos bons costumes. Agora, dizendo para a pessoa, vem para o balacobaco, é 2 minutos. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: explicar para a nossa gente que a sociedade é exploratória e vamos para um outro mundo. Nossa, o que mobiliza de gente, isso é uma coisa impressionante. Agora, não pode ser, Leonardo, vou me permitir aqui dar mais um pouquinho de aula para o pessoal. Não pode ser com este linguajar de classe média que efetivamente muita gente de esquerda tem, que é a pessoa que ela dá um rolezinho no Baixo Augusta com uma roupinha que nunca um pobre vestiu, e o pobre olha para aquele cara, tem raiva dele, para aquela mina, tem raiva dela. Não pode ser lição da classe média perante o povo. Tem que ter ruga do povo. Tem que ter a cara amarrada como tem o povo, porque a vida do povo é tão ruim. Não adianta vir com um coraçãozinho dizendo: oi, vem comer comida natural com a gente. O povo não tem nem para comer um salgadinho de chips. Eu vou ensinar a pessoa a comer comida natural, eu não tenho R$2 para comer. Então, na verdade, compartilhar o pão do pobre, é ter cara de pobre. Nesse sentido, o Papa Francisco é um cara muito nosso, que ele diz assim: a maioria dos padres da igreja tem cara de potestade. É o sujeito que dá aquele sorrisinho falso, aquele sorrisinho do poder, da autoridade. Tem que ter cara de povão. Efetivamente, com isso, o povão chega com a gente. Então, estou dizendo, gente, vocês que são da luta transformadora, são duas coisas. Em primeiro lugar, estudem. Vão estudar marxismo, vão estudar o que está se passando hoje cientificamente com a sociedade. Vão ler Althusser, vão ler Zizek, vão estudar ideologia, como é que ela funciona. Vamos saber, vamos parar com esse discurso de que a ordem é essa, eu tenho que melhorar a ordem. E 2, vamos estar com o povo, no coração do povo. Porque como é que a gente é transformador do mundo se a gente não é capaz de falar na linguagem do povo? Vejam, eu sou um professor de filosofia. A minha cadeira na USP, eu sou regente da cadeira de filosofia do direito. Eu, na minha aula, falo ontem, se eu contar, ontem eu devo ter lido 20 livros, porque eu estou escrevendo mais um livro, então estou tendo que, todo dia eu faço isso, aliás, eu leio 20, de Pádua até Etienne Balibar, que é vivo nos dias de hoje. E observem, eu estou falando nessa manhã, acordei hoje, no entanto, e não estou falando o que disse Giovanni Pico della Mirandola na Idade Média. Eu estou contando para vocês, não é erudição, eu estou mastigando numa linguagem que a pessoa me entende e diz assim: puxa vida, esse fulano está dizendo assim, o problema é um só, vamos chegar para ele e dar uma porrada. Se nós não dermos linguagem e sentido para o povo, o Leonardo está muito certo quando falou, o povo está desesperado, amargurado, depressivo.
Se eu começar a jogar mais conceito teórico em alguém que não entende conceito teórico nenhum, essa pessoa se sente, inclusive, mais desprotegida. Eu fico muito feliz, Leonardo, quando as pessoas dizem assim para mim: professor Alisson, o senhor que é professor da USP, tem não sei quantas dezenas de livros, etc. e tal, o que o senhor fala eu entendo. E eu fico feliz, porque o que é a transformação do mundo, a não ser pesquisar o mais alto da ciência e o povo... Cuidado com redes sociais. A rede social é uma plataforma das pessoas. Estas coisas do demônio, como Twitter, a pessoa só sai desesperada no meio desse, porque na rede social um briga com o outro, um fica mais infernizado que o outro, um xinga o outro. Gente, para quem for da luta, essa pessoa precisa de silêncio, precisa de paz. Eu digo para vocês que para eu escrever uma ideia e pesquisar um assunto, chegar no alto da ciência, depois de ter lido tudo, eu fico quieto, em silêncio, pensando, refletindo. A pessoa vai dizer: nossa, mas eu não sei refletir. Então, se você é um companheiro e companheira meu que não sabe refletir, eu vou dizer de outro modo: eu fico matutando uma ideia. E aí você sabe o que é matutando de silêncio para isso. A plataforma da rede social só nos prejudica. Com tudo isso na mão, Leonardo e vocês que me acompanham, vai ter condição de melhorar a sociedade, porque a gente vai estar mais autocentrado para aquilo que importa. Não importa a glória, não importa ganhar like no dia de hoje. Vejam, o que eu estou falando aqui para vocês? Melhore a sua condição, vamos pedir um acréscimo só nas instituições. Eu estou falando uma coisa que já bate de frente com tudo, então eu já sei que só restam 10 amigos comigo nessa estrada, porque quem quer ir comigo para transformar o mundo e falar que está tudo errado? A pessoa, em geral, não gosta disso, a pessoa gosta só de uma florzinha no meio do caos. Então, eu já estou dizendo para vocês que não é like que vai mobilizar a nossa vida, mas é a dignidade de dizer, no nosso tempo histórico, nós entendemos cientificamente como esse tempo funcionava e chegamos no coração do problema para dar a transformação em busca da solução. Nós perdemos o presente para ganhar no futuro, não sei quando no futuro, a história da nossa honra, da nossa esperança feita realidade. Tempo aqui, o Rafael Lacerda está dizendo: padrão estético mídia ninja, PSOL de igualdade não seriam braços. Acho que enquanto os crédulos seguidores das mídias progressistas e das religiões hipócritas, sobre esse linguajar, né, com o cara da Cotter, ele cortou meu programa. Ninguém quer comunicar com a periferia, esquecem que a periferia é a base. Fabrício Soares também fala que essa aula seria vendida sem que o peso desse nome iniba o interesse de quem já o tem como bicho-papão. Desmoralizaram o socialismo há anos. Luciana Gouveia: gostaria de ver Estopa debatendo com Mascaro, ambos são muito inteligentes. Euclides diz assim: o PT não quer mobilizar as massas na pandemia, mas Chile, Bolívia e Argentina também não estão sob pandemia. Vivaldo Egídio nos apoiou. E o André Vicente fala assim: Alisson Mascaro é substantivo abaixo do capitalismo. Eu acho que surgiram aqui propostas de vários debates. Partidos de esquerda que, em algumas situações, podem estar acoplados à lógica capitalista também. Então, eu queria propor ao Alisson que a gente continue esse diálogo para a gente montar aqui um curso, né? Um curso de formação na TV 247, absolutamente gratuito, e é assim que a gente vai tentar fazer. Leonardo, uma grande alegria, obrigado pelo espaço. Nós caminhamos juntos e eu fico muito feliz porque é o horizonte. Obrigado a você que me acompanhou e me acompanha nessa trajetória, por pensarmos juntos e abrirmos juntos o entendimento e lutarmos contra as dores, as opressões, as explorações do nosso tempo. Eu penso que essa caminhada será frutífera. Uma das funções centrais de quem luta é dar a palavra da esperança, porque o desespero é muito grande. Então, saibam, já tem ciência no mundo, para a gente entender, inclusive, que isso é uma montanha enorme, mas tem primeira peça para desencaixar, para depois vir a segunda e depois vir a terceira. Vamos juntos, leiam muito, para agir também de modo melhor. Obrigado. E a Thelma, eu deixo como sugestão que ela traz aqui para que a gente fale sobre a economia de Francisco e Clara. Peço para que todo mundo pule para o Giro das 11, que já está no ar com o Mauro Lopes. Obrigado, Alisson. Peço até que você espere um minutinho, por favor. Obrigado a todos. Grande abraço. Um abraço.